Boa noite, sejam bem-vindos ao espaço informativo do Telenotícias. Seguimos agora com as notas que marcam a atualidade no país. Painelistas do programa FTV Debate afirmam que não há descentralização de poder, pois o secretário de Estado está a dirigir em média todas as áreas do setor social. O analista político, o professor Pangaia, afirma que, na prática, os secretários de Estado continuam a dirigir a maioria das áreas do setor social, como saúde, educação e assistência social, concentrando decisões no nível central e limitando a autonomia local, o que pode colocar em causa a morosidade na resolução dos problemas em vários setores. A verdadeira descentralização envolve a transferência de poder de decisão, cursos e autonomia para as autarquias locais e órgãos eleitos, o que vai além de mera nomeação de representantes do governo central. No caso de Moçambique, o processo de descentralização está em curso, com a criação de municípios e distritos autônomos, mas é um caminho longo que requer ajustes legais, financeiros e de capacitação. Quer dizer, faz eleições para eleger governos provinciais, mas que na prática temos aqui um outro governo que é nomeado no nível central. Praticamente é anular todo o esforço que a sociedade realiza para poder ir votar a uma figura que depois não tem importância nenhuma para essa sociedade. Então, é por essa questão que eu sempre tenho dito que as eleições são um jogo de enganação. Não temos aqui uma seriedade nesse processo das eleições. Se o secretário de Estado nomeia diretores, significa que é ele que vai exigir o desempenho desses diretores. Se é um diretor ligado ao setor da água, então o desempenho no setor de água é o secretário de Estado que é devido à obediência nele. Diretor ligado ao setor de transporte, dentre vários outros. O governador, ele vai fazer campanha lá sobre água, energia, vias de acesso, várias coisas. Mas quem é que vai nomear os diretores que vão implementar todo o processo de colocação das fontes de água? Todo aquele que vai implementar o processo para a abertura das vias de acesso não estão sob sua alçada. O que estará a fazer o governador? Por que ele foi eleito? Então, se isso for assim, acho que vale a pena podermos nós sairmos dessa história das eleições provinciais para ficarmos nessa questão do nível central apenas, porque isso é gastar dinheiro demais. E neste momento está-se a pagar os membros das Assembleias Provinciais valores absurdos que não estão a Qual é o valor acrescentado que as Assembleias Provinciais estão a trazer neste momento? Senão que todas as atividades estão sendo desencadeadas neste momento pelos serviços do Estado. O secretário do Estado é que está a dirigir quase todas as áreas do setor social. Está lá na saúde, está a dirigir saúde, está a dirigir segurança, está a dirigir educação. O que o governador está a fazer? Absolutamente nada. Então, essas situações são uma evidência clara de negar a realização das eleições provinciais. Portanto, a nomeação de secretários estaduais pode ser uma medida para melhorar a eficiência na gestão setorial, mas não substitui a necessidade de uma descentralização mais ampla e efetiva que fortaleça a democracia local e a participação das comunidades. Do sul ao centro do país, lançado na cidade de Quilimane, província da Zambésia, o projeto Eu Quero Paz, que visa a implementação de atividades de desenvolvimento sustentável ao nível das comunidades. Estas atividades tiveram como seu berço o distrito de Mucuba. Neste tipo de iniciativas, que conta também com o envolvimento dos governos locais através do acompanhamento junto das comunidades, vários outros intervenientes de influência social. Aquilo que é a nossa projeção, nós estamos numa abordagem ligada à própria Constituição da República. Estamos cientes que o governo tem noção do que são objetivos da descentralização.
O objetivo da descentralização é organizar a participação do cidadão na solução dos problemas próprios. Então, nós estamos integrados nos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais e integram várias outras equipes para todos podermos estar inseridos nesta projeção de criarmos escritórios comunitários em todas as localidades da província, onde os escritórios comunitários terão o papel de identificar o papel de cada cidadão, de cada comunidade na erradicação da pobreza para o alcance dos objetivos da Agenda 2030. O projeto tem um horizonte temporário de 5 anos e prevê-se o envolvimento de jovens com formações em diversas áreas do saber que estarão lado a lado com as comunidades na busca de parceiros e estratégias para a viabilidade dos projetos que serão transformados em atividades reais visando reduzir a vulnerabilidade comunitária. Todo cidadão é nosso grupo-alvo. Nós estamos a usar o Manual de Padrões Mínimos de Atendimento a Crianças, que tem 7 serviços. E acreditamos que cada serviço tem o seu grupo-alvo, mas temos autoridades comunitárias para escritores comunitários, para eles gerirem um sistema de educação sobre o desenvolvimento econômico, cooperação e articulação com o governo e associações e instituições na implementação da Agenda 2030. Temos profissionais ou técnicos formados em diferentes áreas para estabelecerem sistemas de captação de recursos financeiros e implementarem projetos de desenvolvimento dentro das suas comunidades. Temos o grupo de estudantes do curso de Direito, como alvos também, para eles promoverem assistência técnica aos governos distritais, governos municipais, na assistência técnica sobre a edificação de uma sociedade de justiça social e promoção do bem-estar social para todos os cidadãos. Temos o grupo de enfermeiros para aproximarem os serviços de saúde das comunidades de forma voluntária. Temos o grupo das esposas dos governantes para também eles implementarem, darem crédito àquilo que o governo disse, à criança em primeiro lugar. E temos as congregações religiosas para promoverem a caridade, para a dignidade humana. E temos também as esposas dos governantes para promoverem caixas de paz para a angariação de parcerias financeiras para apoiar o desenvolvimento das comunidades. Com o envolvimento de ações concretas, as comunidades por si só saberão resolver as suas dificuldades que estas enfrentam. Como ponto de partida, foram criados escritórios comunitários para o desenvolvimento dos projetos de solução. O Conselho de Ministros, reunido na sua 11ª sessão ordinária, apreciou e aprovou o balanço do Plano Econômico e Social do Orçamento do Estado referente ao primeiro trimestre de 2026. O documento constitui um instrumento de monitoria de curto prazo que apresenta de forma consolidada e sistematizada os progressos alcançados na implementação, assim que é, das ações programadas. O encontro teve como principal objetivo alinhar as prioridades nacionais para a implementação da Declaração de Escolas Seguras, um compromisso assumido por Moçambique para proteger escolas, alunos e professores de ataques, bem como garantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem em contextos de emergência. O representante do Ministério da Educação afirmou que a declaração foi assinada em 2015 e tem reunido esforços para que as escolas do país sejam espaços seguros. Escolas resistentes aos desastres naturais, escolas que garantam que o processo de ensino-aprendizagem ocorra num ambiente seguro e de segurança. Esse é o esforço que nós temos feito. Naturalmente, como governo, temos enfrentado desafios nesse nosso objetivo, mas acreditamos que os esforços estão sendo feitos. Razão pela qual temos hoje este seminário, que vai culminar com a criação de um grupo de trabalho cuja responsabilidade principal será, de facto, monitorar e nos ajudar a criar políticas, nos ajudar a criar ferramentas que possam melhorar cada vez mais a nossa intervenção como governo. Segundo ele, o projeto está na fase inicial e a expectativa é que seja definitivo. Conta com apoio de parceiros, porém considera necessária a implementação de políticas nacionais que favoreçam a iniciativa.
É um projeto inicial, no entanto, estamos a começar com o apoio de alguns parceiros, mas a ideia é manter a consistência desse projeto e ser uma atividade normal. Nesta fase inicial, estamos com o apoio de alguns parceiros, de algumas embaixadas, como fizemos referência na nossa intervenção. Estamos a falar da Embaixada da Noruega, do Canadá, que já têm essas experiências que vão nos apoiar na criação do grupo de trabalho e, naturalmente, no desenho dessas políticas. Numa fase inicial, temos apoio destes parceiros, mas o objetivo não é ficarmos permanentemente dependentes do apoio desses parceiros. Temos que ter uma política nacional, temos que ter ferramentas nacionais que possam ser implementadas por moçambicanos para garantir que, de facto, nossas escolas sejam seguras, sejam resilientes aos desastres naturais e sejam um ambiente que o processo de ensino-aprendizagem ocorra dentro de padrões de segurança. O representante falou ainda da situação da província de Gaza, onde, por conta das calamidades, há crianças que ainda não reúnem condições para regressar à escola. A solução trazida pelo governo é o ensino acelerado para que estas possam integrar-se neste modelo, apesar do regresso tardio à escola. E nós introduzimos 2 novos conceitos, portanto, há um conceito de ensino acelerado, que permite que essas crianças que eventualmente possam ter perdido alguns meses de aulas, alguns dias de aulas, possam integrar-se neste modelo de ensino acelerado para que possam recuperar dentro do prazo previsto. Todo um trabalho está a ser feito para garantir que essas crianças que foram afetadas, de fato, não possam perder o ano letivo. Elijas Caetano, presidente do Parlamento Infantil a nível nacional, apelou ao governo para que continue a investir na melhoria da qualidade do ensino e no reforço das infraestruturas escolares. Como crianças temos as escolas como as nossas segundas casas, podemos dizer que é o lugar onde passamos mais tempo e temos as escolas como sendo aqui este centro de amor, de carinho e onde podemos crescer e aprender. No entanto, ainda existem crianças no nosso país que frequentam diversas distâncias ou caminham diversas distâncias para se fazer. As escolas ainda têm crianças que sentam no chão, ainda tem crianças que não têm professores qualificados. Então, continuar a exortar o nosso governo para que continue construindo mais escolas, continue apetrechando as mesmas, continue garantindo que essas mesmas crianças tenham a oportunidade de sentar em carteiras e que possam aprender num ambiente de amor e que sabemos que já dizia o saudoso papá Samora Moisés Machel, a criança é a flor que nunca murcha. Então a criança precisa deste ambiente onde possa aprender com amor para que possa desenvolver o nosso país. Por fim, afirmou que, apesar dos desafios enfrentados, os direitos da criança continuam a ser respeitados no país. Os direitos da criança no nosso país são cumpridos, pese embora com algumas dificuldades. Temos crianças que frequentam diversas distâncias para se fazer a escola, temos crianças que ainda sentam no chão sem carteiras, mas se formos a olhar, temos crianças que têm carteiras em suas escolas, temos crianças que frequentam as escolas, temos crianças tem este livro material escolar. Então é um processo e nós como Parlamento Infantil, que somos difusores desta mensagem, ainda vamos continuar a lutar para que hajam melhorias, ou seja, transmitindo esta dor destas crianças que não têm voz e servindo como mecanismo para o veículo do governo para crianças, organizações da sociedade civil, ponte de transição, mostrando aquela que é a preocupação das crianças no nosso país. Foi lançado em Maputo na última quinta-feira, 30 de abril, alusivo ao mês da mulher, o Levante Nacional contra o Feminicídio e Violência Baseada no Gênero, cujo objetivo central é a criação de um instrumento legal que combate este mal que assola particularmente mulheres e raparigas. O movimento tem como objetivo a conscientização de toda a comunidade em geral sobre este mal que tanto tem devastado famílias em todas as camadas sociais, econômicas e políticas. Durante o seu discurso, a doutora Berta, representante da Associação Feminista Sociocultural Horizonte Azul, destacou que é urgente a criação de um instrumento legal de enfrentamento a casos de feminicídio relacionados à violência baseada no gênero. É um quão emergente, urgente e indubitável a necessidade de coordenação e construção de um movimento que coordena, advoga pela dignidade das raparigas e mulheres, bem como exige justiça por todas as sobreviventes
necessidade da criação de uma lei geral da violência contra as raparigas e mulheres que faça enfrentamento e responda a casos de violência em todos os espaços de pertença específica de feminicídio. Uma palavra nova no nosso vocabulário moçambicano, mas não na vida das raparigas e mulheres jovens, uma vez que de casos de feminicídio mediatizados nos últimos 3 anos ocorrem em todas as províncias do país. Entre 2022 e 2023, 122 mulheres e raparigas foram assassinadas vítimas de violência doméstica em espaços públicos, muitas vezes associadas a abuso sexual. Deste total, 77 mortes foram registradas entre janeiro e novembro de 2023, um aumento significativo face aos 45 casos reportados em 2022. Igualmente, Berta afirmou que foram registrados aproximadamente 30 casos de assassinatos de mulheres só no primeiro trimestre de 2024, sublinhando que o mesmo transcende todos os níveis e padrões sociais de convivência, reafirmando que a justiça não responde de forma igualitária na proteção às vítimas deste fenômeno. Um crime que na sua maioria é cometido por parceiros, ex-parceiros íntimos e mais pessoas do círculo familiar da vítima, com o objetivo de silenciá-la, como aconteceu com a Celina em janeiro do ano 2022, que se viu estrangulada, esfaqueada, violada, depois morta e o seu corpo jogado na lixeira pelo seu próprio marido, que mesmo tendo confessado o crime, foi solto sob o termo de identidade e residência. A legislação moçambicana não reconhece ainda o feminicídio como um crime específico, dificultando o seu enfrentamento e a resposta adequada e reposição da justiça e dignidade para as vítimas e sobreviventes deste crime. Do mesmo jeito que a lei da violência doméstica, os artigos do Código Penal não respondem de forma igualitária e de respeito pelas sobreviventes e vítimas da violência, tais como os crimes de violência sexual, violência política, violência nos territórios e outras que acontecem fora do espaço doméstico. Outrocinha, a presidente da terceira comissão da Assembleia da República, Lucília Ama, destacou que persistem desafios na proteção efetiva da mulher e rapariga, destacando as desigualdades sociais como uma das causas da violência, sublinhando a necessidade de uma ação mais robusta em todas as esferas da sociedade. Os avanços alcançados ainda não são suficientes para proteger de forma efetiva a vida e integridade das mulheres e das raparigas do nosso país. Persistem práticas de violência que se repetem, se agravam e, em muitos casos, terminam em morte. Persistem desafios no acesso à justiça. Persistem ainda desafios na prevenção, na proteção e na responsabilização. O lançamento da campanha nacional representa uma afirmação clara de que a sociedade moçambicana já não aceita o silêncio, nem a normalização da violência. Basta violência contra a mulher, violência zero. A violência baseada no gênero e de forma extrema o feminicídio não são fenômenos isolados, são expressões de desigualdades estruturais profundamente enraizadas e, por isso, constituem uma grave violação dos direitos humanos e um ser entrave à consolidação do Estado de Direito democrático. Importa realçar que o lançamento do Levante é uma resposta a todas as vozes silenciadas por atos de todas as formas de violência, quer seja políticas, econômicas e sociais. O Levante vem auxiliar na luta das sobreviventes de ataques violentos baseados no gênero. De sul ao centro do país, lançada na cidade de Quilimane, a obra científica do autor José Ferro com o título Contributo Socioeconômico do Governo nos Municípios da Zambésia e os ganhos da descentralização 2015-2019.
Nesta obra, o autor destaca a coabitação dos diferentes atores políticos com competências distintas e objetivos comuns rumo à melhoria da vida dos munícipes. O apresentador da obra de 104 páginas destaca que a mesma vai contribuir para a melhoria na administração pública, na qual será mais flexível e eficiente, destacando que nela pode ser encontrado 4 capítulos, todos eles integrados como fator de desenvolvimento municipal e as suas barreiras. O primeiro capítulo, dedicado ao tema descentralização, inicia com uma intensa incursão pela história política de Moçambique, estabelecendo uma ponte analítica entre o período colonial e o pós-independência. No segundo capítulo, o autor debruça-se sobre a trajetória jurídica institucional do processo de descentralização em Moçambique, cujo marco inicial é a Lei nº 3/94. O terceiro capítulo é dedicado à descrição e análise das principais realizações do governo nos municípios da província da Zambésia. O quarto capítulo e último dedica-se à análise dos ganhos da descentralização. Nele, João Ferro reconhece que a descentralização contribui significativamente para o aumento da eficiência e eficácia do processo de governação. O autor da obra, o contributo socioeconômico do governo nos municípios da Zambésia e os ganhos da descentralização 2015-2019, José Ferro, fala dos ganhos que a população passou a ter desde a implementação do pacote de descentralização, na qual ela faz parte dos modelos de governação de forma direta, entre outras, em seu benefício. Com a descentralização houve ganhos que muitas vezes não se vê assim, mas a descentralização trouxe ganhos muito importantes, que é a participação do cidadão na discussão dos problemas do município, não é? E a participação dos munícipes no desenvolvimento econômico e social de onde estão inseridos, assim como o governo, ao delegar aos municípios algumas competências, não deixou de apoiar, também continua a apoiar os municípios. O docente da Universidade Licungo, Gentil Andak, ilustra que a obra traz consigo iniciativas científicas de pesquisa, num determinado período, elencadas na evolução da descentralização, abrindo desde caminho para mais investigações relacionadas em vários outros períodos ao nível dos municípios. Mas dentro deste desafio também existem evoluções, e que essas evoluções, pessoalmente como pesquisador, posso me inspirar a trazer mais outras abordagens. E na Zambésia, sobretudo, precisamos de mais pessoas a trazerem iniciativas dessas. Precisamos de mais pesquisadores a trazerem discussões de outras áreas, por forma a deixar-nos ficar um legado. O autor da obra O Contributo Socioeconômico do Governo dos Municípios da Zambésia e os Ganhos da Descentralização 2015-2019, José Ferro, é funcionário público, docente universitário, com formação acadêmica em várias áreas, desde a administração pública, economia, entre outras. A Save the Children em Moçambique, em coordenação com o Ministério da Educação e Cultura e parceiros do Claustro da Educação, realizou um workshop sobre a declaração de escolas seguras com o objetivo de reforçar a proteção da educação em situações de crise. O Conselho de Ministros apreciou e aprovou o balanço do Plano Econômico e Social do Estado referente ao primeiro trimestre do ano de 2026, nos termos da Lei 14/2020, de 23 de dezembro, Lei do SESTAF, e da Lei 13/2025, de 29 de dezembro, que aprova o Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2026, enquanto instrumento integrado de planificação e orçamentação do Estado. O balanço constitui um instrumento de monitoria de curto prazo que visa apresentar de forma consolidada e sistematizada
o progresso alcançado na implementação das ações programadas e o desempenho dos principais indicadores econômicos, sociais e financeiros, assegurando uma avaliação integrada da ação governativa no período em análise, em alinhamento com o Programa Quinquenal do Governo 2025-2029 e a Estratégia Nacional de Desenvolvimento 2025-2044. O desempenho do Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado do primeiro trimestre de 2026 foi influenciado por um contexto internacional adverso, caracterizado pela desaceleração do crescimento econômico global, que passou de 3,4% em 2025 para cerca de 3,1% em 2026, num ambiente marcado por tensões geopolíticas, condições financeiras restritivas e disrupções nas cadeias globais de abastecimento. A inflação global situou-se em 4,4%, impulsionada sobretudo pelo aumento dos preços de energia, enquanto o comércio internacional registrou uma desaceleração significativa. Na região da SADC, o crescimento mantém-se moderado, fixando-se em 3,1%, com persistência de assimetrias entre economias. A nível doméstico, o início do ano 2026 foi marcado por choques adversos, com destaque para eventos climáticos extremos, incluindo cheias e inundações no sul e centro do país, e o ciclone Gisana, que afetaram infraestruturas, zonas produtivas e meios de subsistência, condicionando o desempenho econômico e social. Paralelamente, Moçambique, no período em análise, foi afetado pelos efeitos dos conflitos geoestratégicos, com destaque para o Israelo-Palestino, Rússia-Ucrânia e, recentemente, Israel, Estados Unidos da América, Irão. Apesar deste cenário, a economia nacional evidenciou sinais de recuperação gradual após a contração registrada nos primeiro, segundo e terceiro trimestres do ano 2025, tendo o Produto Interno Bruto anual se fixado em menos 0,52%. No que concerne ao desempenho dos indicadores, o Plano Econômico, Social e Orçamento do Estado de 2026 programou 230 indicadores. No entanto, para o período de análise, tanto o primeiro trimestre, foram programados 90 indicadores, dos quais 73, correspondentes a 81%, tiveram um desempenho positivo, enquanto que 17 indicadores, representando 19%, apresentam um desempenho negativo. Numa análise cumulativa, pode afirmar-se que no período em alusão, o desempenho do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado foi positivo, tendo registrado 81% dos indicadores positivos, naturalmente, e negativos 19%. Seguimos agora com as notas internacionais. O navio cargueiro, com milhares de toneladas de trigo e cevada, alegadamente provenientes de territórios ucranianos ocupados pela Rússia, foi impedido de descarregar no porto de Haifa, em Israel, após pressão diplomática de Kiev. As autoridades israelitas surpreenderam a descarga de um navio cargueiro identificado como Panormit, depois de surgirem alegações de que a embarcação transportava cereais ucranianos que teriam sido apropriados ilegalmente pela Rússia em zonas ocupadas. A decisão surge na sequência de vários dias de tensão diplomática entre a Ucrânia e Israel, com Kiev a pressionar por medidas concretas para travar o comércio de produtos considerados saqueados. A empresa importadora israelita Zinzipper confirmou que decidiu adiar o descarregamento da carga à luz das circunstâncias, indicando que o fornecedor russo terá agora de encontrar outro destino para os cereais. Segundo dados de monitorização marítima, o navio já se afastou do porto de Haifa, seguindo rumo ainda desconhecido. De acordo com informações divulgadas pelas autoridades ucranianas, o Panormit de bandeira panamiana transportava mais de 6.200 toneladas de trigo e cerca de 19.000 toneladas de cereais.
O navio tinha entrado na Baía de Haifa durante o fim de semana e aguardava autorização para atracar quando a controvérsia ganhou dimensão internacional. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia saudou a decisão como sinal de que os esforços diplomáticos e legais de Kiev estão a produzir resultados. O responsável ucraniano, Andriy Sybiha, alertou que todos os intervenientes no comércio marítimo devem evitar envolver-se na compra ou transporte de cereais considerados roubados, sublinhando que tais práticas podem configurar crime internacional. Este caso surge poucos dias depois de críticas de Kiev a Israel por ter permitido anteriormente a descarga de um outro navio com carga semelhante. Na altura, as autoridades israelitas alegaram não ter recebido provas suficientes que sustentassem as acusações ucranianas, chegando a classificar a abordagem de Kiev como diplomacia do Twitter. A Ucrânia garante que continuará a monitorar o percurso do Panormit e promete alertar outros países e entidades para impedir que a carga seja descarregada noutro ponto. Ainda com as notas internacionais, a alta representante Kaja Kallas afirma que Moscou se arma para o confronto prolongado, descartando humilhação em novas conversações. Em um momento de crescente tensão geopolítica, a União Europeia reforçou sua postura intransigente em relação à Rússia. A alta representante dos negócios estrangeiros, Kaja Kallas, declarou publicamente que a UE não deve humilhar-se ao tentar novas conversações diretas com Moscou, argumentando que o Kremlin está a preparar as suas forças armadas para um confronto a longo prazo com o Ocidente. Esta declaração reflete uma avaliação sombria das intenções russas e sinaliza uma possível consolidação da estratégia europeia de contentação, priorizando a segurança coletiva sobre a diplomacia imediata. A fala de Kallas não apenas rejeita apelos por diálogo, mas também evidencia uma ruptura profunda nas relações UE-Rússia, com implicações para a estabilidade regional e global. A guerra na Ucrânia, iniciada em 2022, provavelmente persiste em evoluir para um conflito congelado, com a Rússia a manter uma postura militar agressiva. A UE, após anos de sanções e apoio a Kiev, enfrenta pressões internas e externas para buscar caminhos diplomáticos, mas a avaliação de Kallas sugere que as condições para um diálogo significativo são inexigentes. O termo humilhar-se indica um temor de que a UE perderia a credibilidade, a força negociadora, ao engajar em conversas prematuras, especialmente se a Rússia não demonstrar mudanças reais em suas ações. Kallas destaca que a Rússia está a preparar as suas forças armadas para um confronto a longo prazo, o que pode incluir expansão de capacidades nucleares e convencionais. A rejeição a conversações diretas pode isolar ainda mais a Rússia, mas também limitar canais para crises futuras. Está tudo dito, é o fim da presente edição e para si que nos acompanhou, gratos pela atenção dispensada, um ótimo fim de semana para si. Boa noite, fique com Deus.